Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Marcos Roberto e nessa videoaula vamos corrigir atividades referentes à semana 6, do PET nono ano de matemática. Essa é a última semana do PET volume 2, 2021. Se você está gostando dos vídeos, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Questão número 1, vamos lá. Um serviço de táxi cobra R$ 5,00 a bandeirada mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula para a tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi e depois faça o gráfico da tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Então a ideia é a seguinte. Primeira coisa, quanto que eu vou pagar dependendo de quanto eu vou andar. A ideia é a seguinte, eu vou pagar R$ 5,00 mais 1,2 por quilômetro rodado. Os quilômetros rodados eu vou chamar aqui de x, beleza? Só para ficar em destaque, ó, isso aqui representa os quilômetros que eu percorri. Então, se eu andar 1 km, eu vou pagar 5 mais 1,2 vezes 1. Vai dar 5 mais 1,2 vezes 1 é 1,2. Então, eu vou pagar R$ 6,20. Se eu andar 2 km, eu vou pagar 5 mais 1,2 vezes 2. Então, eu vou pagar 5 mais 1,2 vezes 2 vai dar 2,4. Somando isso aí, eu vou encontrar 7,4. E assim por diante. Olha só, eu já exemplifiquei isso aqui numa tabela, em que me fornece o seguinte. Se eu andar 0 km, aqui é os quilômetros rodados, aqui é o valor que eu vou pagar. E aqui ó, é o para-ordenado XY. O X é os quilômetros que eu andei e o Y é o valor que eu vou pagar. Eu poderia ter colocado até um V, XV, tá? Mas quando eu for representar no gráfico, fica melhor se for XY. Vamos lá, se eu andar 0 km, seria 5 mais 1,2 vezes 0, que dá 0. 5 mais 0 é 5. Então eu tenho os para-ordenados 0 e 5. Se eu andar 1 km, 5 mais 1,2 vezes 1, nós já fizemos esse cálculo aqui, né? Então deu 1 km, eu vou pagar R$ 6,20. Se eu andar 2 km, nós já fizemos esse cálculo aqui embaixo, eu vou pagar R$ 7,40. Se eu andar 3 km, seria 5 mais 1,2 vezes 3. 5 mais 3,6, né? Que 1,2 vezes 3 dá 3,6. Somando aqui dá 8,6. Então, 3 km eu pago R$ 8,6, R$ 8,60. Aqui eu pulei o 4, gente, só para eu pegar um valor maior, tá bom? Você poderia pegar o 4, 5, 6, 7 e assim por diante. 10, 50, você que manda. Agora, se eu andar 5 km, eu vou pagar 5 mais 1,2 vezes 5. 1,2 vezes 5 é 6. 5 mais 6 é igual a 11. Então, se eu andar 5 km, eu vou pagar R$ 11,00. Certo? O que eu vou fazer? A primeira parte era criar essa fórmula que nós criamos aqui, ó. A primeira coisa que está pedindo na questão é isso aqui, ó. Ali não ficou legal aquela cor, eu tentar destacar aqui de azul. Então, era azul, mas ficou sobrepondo aqui, ficou verde. Então, essa é a fórmula que está pedindo, beleza? V é igual a 5 mais 1,2x. E a segunda coisa que está pedindo, a segunda tarefa nossa, é fazer o gráfico da tarifa, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, e marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Tranquilo? Aí, quando eu fizer isso aqui, deixa eu sumir aqui um pouquinho. 0 e 5 é esse ponto aqui, tá? 0 e 5. Aí depois, 1 e 6,2 é o meu x igual a 1. Isso aqui é meu x, tá? E aqui é meu y. Então, quando o x for igual a 1, o meu y vai valer 6,2, tá? Aqui um pouquinho acima, na verdade. Aí quando valer o x for 2, eu andar 2 km, eu vou pagar R$ 7,40, beleza? Aí depois, se eu andar 3 km, então vou subir aqui, ó. Vou ligar. Claro que você vai usar uma régua aí e fazer isso certinho, tá? Você não faz uma reta, gente. Você faz os pontinhos assim, ó. Faz pontilhado, beleza? Então, se eu andar 3 km, eu vou pagar R$ 8,60. E se eu andar 5 km, eu vou pagar 11. Na verdade, o 5 nem aparece aqui, né? O 5 seria, o 11 estaria lá em cima. Mas se eu andar 4 km, tem aqui, ó. 4 km eu vou pagar R$ 9,80. Você pode fazer as contas e que você vai encontrar R$ 9,80. Então, esses aí são os pontos marcados no plano cartesiano. Beleza? Eu vou só destacar uma coisa aqui que eu baguncei e talvez você vai fazer errado aí. Eu não quero te ensinar nada errado, beleza? Então, olha só, quando você for marcar esses pontos, que seu caderno não é tracejado, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, você ligar esses pontos, você não vai fazer uma reta. É claro que você vai usar uma régua aí para ficar certinho, beleza? Então, quando você encontrar, você vai marcar o pontinho aqui
E depois você pode até apagar isso aqui se você quiser. O importante é o ponto lá, beleza? Por quê? Depois você vai ligar esses pontos. Você vai ligar esses pontos aqui e formar uma reta. Ok? Deixa eu ver se eu já fiz isso aqui para você. Se eu não fiz, você vai fazer aí depois. Então tá aqui, ó. Essa seria a nossa reta quando eu ligo os pontos. Então essa é a reta que representa a minha situação, o meu problema. Só que tem um detalhe. Eu não vou andar quilometragem negativa, tá? Então esse pedacinho aqui não aparece no gráfico para esse problema. Isso aí não faz parte. Então acho que eu também coloquei um outro gráfico. Então esse aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, representa a minha situação. Se eu andar 0 km, eu pago R$5. 1 km eu vou pagar R$6,40. 2 km eu vou pagar R$7,40. Aqui é 6,20, né? Eu falei 6,40, é 6,20. Aqui 7,40. Se eu andar 3, eu vou pagar R$8,60. Se eu andar 4, eu vou pagar R$9,80, que não tem aqui na tabela. E se eu andar 5, eu vou pagar R$11, como nós fizemos aqui. Beleza? Questão número 2. Escreva algumas diferenças entre função constante e função linear. Eu vou ir falando e ao longo da minha fala vocês anotem as diferenças aí, tá? Não vou escrever no final não. Então tem um gráfico aqui, ó, de uma função constante. Observa que ela sempre passa aqui, ó. Esse aqui é o ponto 3, tá? Aqui é o y igual a 3. Lembrando que isso aqui é meu eixo y, aqui meu eixo x. E o gráfico dessa função eu poderia escrever assim, ó, f de x é igual a 3. Agora eu tenho outro na sequência, que aqui ele está passando no menos 2. Então eu posso falar que o gráfico dessa função é f de x igual a menos 2. Beleza? Então agora vamos falar da função linear. E você aproveita para anotar as diferenças aí, tá? Então eu tenho o gráfico da função, aqui é meu y e aqui é meu x. Esse é o gráfico da função f de x igual a ax. Beleza? Nesse caso, o meu A é maior que zero, porque a reta está inclinada da esquerda para a direita, nessa posição aqui. Beleza? O que mais que eu posso falar? Eu tenho outra situação aqui, ó. Esse aqui é o meu gráfico da minha função f de x igual a x também. Só que nesse caso, o A é menor do que zero, por causa da inclinação da reta, tá? E uma diferença você já pode anotar o seguinte, que o gráfico da função linear, ela sempre passa na origem, sempre passa aqui no 0, 0. Beleza? E a outra não, a outra é sempre horizontal ao eixo x. Nem sempre, ela não vai passar aqui na origem, beleza? Só num caso específico que não vou entrar em discussão agora. Então tá aqui, ó, que eu mostrei para vocês, esse que é o gráfico da função linear, ela sempre passa na origem. Ela sempre passa uma característica, eu poderia pensar aqui também, ó. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Então, olha só, o gráfico da função linear ela é a bissetriz, nesse caso aqui, né? Nesse caso ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aí eu tenho um outro exemplo aqui que ela vai ser a bissetriz dos quadrantes pares, beleza? O que mais que eu poderia colocar como diferença aqui? Para qualquer valor de x aqui, o gráfico da função é sempre constante, o que não acontece aqui nessa função linear, beleza? À medida que x muda, o valor de y também muda. Então você poderia colocar que é uma outra característica, ok? Outra diferença, né? Então acho que eu falei algumas aí que vocês podem estar anotando aí na hora que você for resolver a questão 2. Questão número 3. Crie um problema para a função linear. Essa parte, pessoal, eu não vou fazer para vocês. Eu vou deixar para vocês pesquisarem. E também, ao longo da nossa discussão, principalmente o exercício número 1, você poderia inventar um exercício semelhante à questão número 1, beleza? Essa eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho aí, para vocês pesquisarem, que é uma coisa bem simples. E eu vou discutir mais um pouquinho aqui nesse vídeo ainda. E talvez ajude você a criar o seu problema, tá? Então aqui eu quero o seguinte, quais diferenças você observa entre função linear e função afim? Eu vou falar para vocês que a função linear é um caso específico, um caso particular da função afim, beleza? Vamos falar sobre as duas aqui. Aqui eu tenho o gráfico da função linear, nós falamos agora há pouco, né? Ela passa na origem, sempre passa na origem, tá? Aqui nesse caso aí, vamos colocar aqui de novo, esse aqui é meu x, aqui é meu y, essa aqui é a minha função f de x igual a x, em que a é menor do que zero.
Aí depois eu tenho aqui a mesma função, só que nesse caso aqui o a é maior do que zero, tá? E o que eu coloquei para vocês é o seguinte, que o gráfico dessa função sempre passa na origem, beleza? Aí essa aí é a minha função linear. Quando eu falo da função afim, ela nem sempre vai passar na origem, pessoal. Então, olha, observa aqui como que é o gráfico da função. Ela vai passar aqui no eixo, cortar o eixo x, e também vai passar aqui no eixo y, tá? O gráfico, a fórmula geral dessa função aqui, ó, deixa eu ver onde que eu coloco. Vou colocar aqui, ó, f de x é igual a x mais b, beleza? Na função linear, eu também poderia pensar que eu tinha a mesma situação. F de x é igual a x mais b, só que nesse caso, o que eu tenho é que o b é igual a zero. Então, quando b é igual a zero, eu vou ficar assim, ó, f de x é igual a x. Lembrando que o meu a não tem que ser diferente de zero, beleza? Da mesma forma que a única condição é que o a seja diferente de zero. Então, quando eu tenho a situação, aqui esse aqui é exatamente o ponto B, beleza? Então, as diferenças que eu posso colocar também é que a função linear sempre passa na origem. A função afim, nem toda função afim vai passar na origem, tá? Ela tem dois pontos aqui, ó, corta o eixo y e corta o eixo x aqui em pontos diferentes. Aí eu tenho mais um exemplo aqui, ó. Esse aqui, o que que eu tenho? Esse aqui meu a, deixa eu só anotar lá em cima. Nesse caso aqui o a era menor que zero. Esse aqui o a é maior que zero. E eu acho que era isso que a gente poderia estar colocando. Eu acho que se eu colocar minha cara aqui vai atrapalhar. Eu acho que nós podemos colocar isso, gente, sobre as diferenças, sobre passar na origem, sobre cortar em dois pontos, a outra lá sempre passa em um único ponto. A função linear é um caso particular da função afim, quando b é igual a zero, né? Vou chamar de função linear. Se o b for diferente de zero, eu vou chamar de função afim. Então, acho que são algumas diferenças. Aí, na sequência aqui, eu vou falar um pouco, né, comparando essas duas funções no GeoGebra. Eu acho que em algum momento eu já falei isso com vocês. E se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários, beleza? Que vai ser um prazer estar ajudando vocês. Olha só, pessoal. Né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever a função aqui ax. Aqui eu estou no GeoGebra, tá? Eu acho que em algum momento eu já falei nos outros vídeos sobre esse programa de geometria dinâmica. Aí eu tenho a função aqui, ó. A função f de x, 1x mais 1. Ou seja, isso aqui é a função f de x, que eu comentei com vocês agora há pouco no vídeo. O meu a aqui vale 1, beleza? O meu b também vale 1. Então, eu tenho uma função afim, ok? O que eu posso fazer? Quando o meu b aumenta, olha como que se comporta o gráfico dessa função. Para melhorar um pouquinho, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e mudar as propriedades desse gráfico. Vou colocar vermelho e vou colocar a espessura aqui, ó, um pouquinho maior. Aí observa o seguinte, quando o meu B aumenta, olha como que se comporta o meu gráfico, tá beleza? Quando o B é negativo, olha para onde o gráfico vem, ela vem para o lado direito aqui, ó, lá de baixo do eixo Y, tá? O eixo Y é esse aqui vertical. Então, eu vou brincar aqui, ó, movimentando só o B. Da mesma forma que eu posso fazer o seguinte, eu posso movimentar o A, tá? Quando o A aumenta, olha como é que o gráfico se comporta. Quando o A diminui, olha como que o gráfico se comporta, tá? Aqui eu tenho um A menor que zero, então essa é a posição do meu gráfico. O que eu posso ter também é o seguinte, eu posso ter, na minha função linear, que nós discutimos agora há pouco, aquilo era quando o B era igual a zero. Então, bora tentar colocar o B igual a zero aqui, ó. Então, olha o B igual a zero. Então, o gráfico dessa função vai passar na origem. Beleza? Então, se o A for maior que zero, o gráfico vai ficar assim. Se o A for menor do que zero, ele fica nessa posição, mas sempre passando aqui no 0, 0, na origem. Ok? Outra coisa que é interessante eu falar para vocês é quando o A é igual a zero. Então, vamos pegar um B qualquer aqui e vamos colocar o A igual a zero. Aproveitar para falar sobre tudo nós discutimos. Então, olha só, aqui eu tenho minha função constante. Para qualquer valor de x, o gráfico sempre vai passar naquele ponto. Então, vou movimentar o valor de b, ó.
só o b que influencia aqui no gráfico da minha função, beleza? Aqui quando b é menor do que zero, ela vai passar abaixo do eixo y, eixo x, perdão. Então olha só, aqui eu tenho uma reta paralela ao eixo x. Aqui da mesma forma, quando b é negativo, uma reta paralela ao eixo x. Resumindo, vamos lá. Aqui eu vou ter o gráfico de uma função afim, beleza? Quando b for igual a zero, eu vou ter o gráfico de uma função linear. Quando a for igual a zero e o b for qualquer coisa, quando o a for igual a zero, deixa eu tentar colocar aqui no zero, eu vou ter o gráfico de uma função constante. E foi o que nós discutimos no decorrer das atividades aí, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar tentando ajudar você.
E assim nós terminamos a correção do PET volume 2, PET do 9º ano de matemática. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou, pessoal, deixe nos comentários o que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para estar melhorando. Porque o objetivo aqui é tentar melhorar, tentar ajudar vocês cada vez mais durante essa pandemia, durante esse ensino remoto que vocês estão estudando sozinhos praticamente, digamos assim, né? Claro que todo mundo aí tem um auxílio do professor, mas não está sendo fácil. E se você pode deixar aí nos comentários aí o que eu posso estar fazendo para melhorar a qualidade dos vídeos, beleza? Abraços e até o próximo PET.